palavra de Deus esta manhã, do Evangelho de João. Nós, como já havíamos informado a igreja, anunciado a igreja, nós pela manhã deste domingo, que é chamado também domingo de Páscoa, nós veremos um texto que fala sobre a morte de Cristo. E se Deus quiser, hoje à noite nós teremos um texto que fala sobre a sua ressurreição. Então, para nós vermos acerca da morte de Cristo, os textos que falam sobre a sua entrega por nós, nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 19. E nós faremos a leitura do versículo 31 ao versículo 37. Nós faremos a leitura, depois oraremos a Deus, para que Ele nos abençoe também no entender de Sua palavra. Diz assim o texto: Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, nesta manhã, no dia do Senhor, diante do texto que fala sobre o Teu Filho e a Sua morte por nós, o Senhor nos edifica por meio de Sua palavra. Abre o nosso coração, prepara mente e coração, prepara-nos, ó Deus, para receber a Tua instrução bendita, para que creiamos em Jesus Cristo, morto e ressurreto, Deus poderoso, o Redentor e Salvador. Obrigado pelos dízimos também trazidos aqui às ofertas. Abençoe aqueles que têm confiado em Ti. Dê a Ti, sido gratos também por todas as vezes. Em nome de Cristo nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, era a hora nona daquela sexta-feira negra. Era exatamente por volta das 3 da tarde. Jesus acabara de render o seu espírito. O evangelista João narra o acontecido com as seguintes palavras: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre numa esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nosso Senhor era morto. E veja, ele, percebendo que a sua obra já estava realizada, entregou a sua alma a Deus. O texto diz que, vendo Jesus que tudo havia se cumprido, que não havia mais nada a se fazer, que tudo aquilo para a salvação do povo do Senhor já estava feito, ele então entrega o seu espírito, ele entrega a sua alma, ele expirou. O texto que nós lemos é o acontecido narrado por João logo em seguida. Jesus acaba de morrer, mas ele está pendurado no madeiro. Mas os outros dois que estavam com ele crucificados ainda estavam vivos. E a Páscoa, a celebração da Páscoa, que começava no entardecer daquela sexta-feira, já estava próxima. E os corpos não poderiam ficar na cruz. Veja o que diz o texto. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação,
pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas dos crucificados e fossem tirados. Meus irmãos, os romanos, na aplicação desta pena capital, a pena da crucificação, a pena de morte, eles costumavam deixar aqueles que foram ali crucificados e assim estavam sendo executados, eles permitiam que ficassem os corpos até a morte. E posteriormente à morte, os romanos não se importavam em retirar os corpos. Eles deixavam os corpos ali pendurados para que os abutres os comessem. Mas havia algo ali que permitia, ou melhor, que fazia com que os judeus desejassem a retirada imediata dos corpos da cruz, e não fizessem como os romanos, que os deixavam expostos ali, até virarem uma espécie de carcaça. Era o dia de sábado, o dia seguinte, e o sábado devia ser guardado segundo a lei de Deus. Nele não deveria fazer o homem obra nenhuma. E havia a lei de Moisés também, que ordenava que o pendurado no madeiro fosse retirado no mesmo dia em que fora crucificado, e fosse enterrado no mesmo dia, para que a terra não fosse maldita. Lá no texto de Deuteronômio diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Havia então, meus irmãos, alguns fundamentos que faziam com que os judeus fossem até Pilatos para pedir a retirada imediata dos corpos. Primeiro, porque a lei de Deus dizia que um corpo não poderia ficar de um dia para o outro pendurado no madeiro. Segundo, que o dia próximo era importante, o dia do sábado. E ainda mais, diz o texto, era o dia, aquele sábado era um sábado muito especial. Como se não bastasse fosse o dia do Senhor, era o dia da preparação da Páscoa. Então havia todos estes fundamentos, todo esse contexto para que os judeus ficassem preocupados com a exposição dos crucificados ali no dia de sábado, o sábado pascal, o sábado da Páscoa. É interessante que eles não poderiam fazer nada sem a permissão de Pilatos. Lembra que Roma governava a Judéia. Então o texto diz que eles foram e rogaram a Pilatos. Eles pediram a Pilatos. Lembra-se que para crucificarem Jesus, eles têm que levá-lo a Pilatos. Porque eles não podem executar a pena capital sem que Pilatos, sem que Roma dê permissão. Porque Roma controla a Judéia. Para retirar os corpos, igualmente, eles vão a Pilatos. E o que eles pedem a Pilatos? Que fossem quebradas as pernas dos crucificados. E posteriormente, depois de terem morrido, fossem eles tirados. Antes de nós entrarmos aqui acerca de quebrar as pernas e por que disso, é interessante notar, meus irmãos, e tristemente irônico notar que os judeus, mesmo depois de terem cometido o maior sacrilégio, o assassinato contra o Cristo, o Messias de Deus, estão preocupados em cerimoniais. Isso aqui é muito significativo no texto. Eles rejeitaram o Messias, eles crucificaram o Messias injustamente e estão preocupados em cerimoniais, querem se manter puros para o sábado. Tristemente irônico o que aqui acontece, de uma hipocrisia de grau elevado. São religiosos, mas não se submeteram a Cristo. Gostam de guardar dias, datas comemorativas, mas obedecer a Cristo, eles não querem. Mas o texto continua. Versículo 32. Os soldados que Pilatos enviou para tal, que estavam lá, receberam ordem de Pilatos, então, para quebrarem as pernas dos crucificados. Veja aí, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Nós sabemos que, por meio dos evangelhos, e principalmente de Lucas, que gasta mais tempo no seu relato com os crucificados ao lado de Jesus, que Jesus fora, sim, crucificado entre dois ladrões. Lembra-se que posteriormente, pelo Espírito Santo, se convertera.
já o outro morrera incrédulo. Mas Jesus fora crucificado entre dois ladrões. E os soldados então, tendo recebido a ordem de Pilatos pelos roubos dos judeus, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com Jesus tinham sido crucificados. Então, a princípio, eles não se encaminharam ainda para Jesus, mas quebraram as pernas dos dois que tinham sido com ele crucificados. Esse procedimento, irmãos, de quebrar as pernas de um crucificado era o conhecido crucifágio, que era de fato, irmãos, a quebra das pernas com golpes de uma marreta de ferro. Através deste golpe, os crucificados teriam dificuldade para se manterem vivos. Se não fosse assim, o crucificado levaria horas para morrer. Era costume o crucificado levar horas e às vezes dias para que morresse. Mas ao quebrar as pernas do crucificado, a morte era acelerada. Por quê? Porque quando o homem era crucificado, era colocado debaixo dos seus pés, grudado, fixado na cruz, no madeiro da cruz, um calço de madeira também, onde os pés ficavam apoiados. Então o crucificado poderia subir as pernas para que o peitoral, a parte torácica, tomasse a fôlego e ele conseguisse respirar melhor. Isso dava sobrevida a ele. Mas quebrando as pernas, que era um golpe mortal, terrível, dolorido, o crucificado não podia mais se levantar e ele morria asfixiado. Ele não tinha mais com as câimbras e com a falta de ar, ele então falecia rapidamente. Por isso o texto diz que os judeus pediram para que se quebrasse as pernas. Não era um costume na crucificação quebrar-se as pernas dos crucificados, mas quando queriam que a morte fosse apressada, era o meio que eles usavam. Então os soldados se dirigiram e quebraram as pernas do primeiro que estava crucificado junto a Cristo e do outro. Versículo 33, vamos ser juntos? Leamos. Chegando-se, porém, meus irmãos, Jesus ele morrera por volta da hora 9, às 3 da tarde, ele fora julgado pela manhã. Por volta do meio-dia, 1h, ele é crucificado e às 3 ele expira, ele morre. É de maneira, aqui no texto, anormal, uma morte tão acelerada para um crucificado. Lembra que nós acabamos de dizer que os crucificados poderiam durar horas ou dias na cruz. Mas Jesus morre muito rapidamente, segundo o relato. Segundo que o costume da crucificação, essa morte era muito acelerada de Jesus. Era uma morte anormal. Por quê? Os teólogos entendem, irmãos, por conta do seu sofrimento anterior e do seu estresse emocional. Isso fez com que Jesus rendesse o seu espírito, logo ver que tudo estava consumado. Então a morte de Jesus é uma morte acelerada, sim, por conta do seu sofrimento anterior. Lembra que ele passa por açoites, o desgaste dele emocional é muito grande, então o seu corpo não aguenta a crucificação, como era costume os homens ficarem por horas ou até mesmo dias. Por isso então, chegando os seus soldados a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Meus irmãos, é interessante que João está testemunhando tudo isso. O apóstolo João está vendo tudo isso. Tanto no final do texto que lemos, João diria, escreveria: este viu e testifica o que viu, como verdadeiro. Alguns teólogos dizem que João não pode ter visto, porque vocês se lembram que Jesus na cruz, ainda vivo, disse assim a Maria: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, faz uma referência ao apóstolo João. E aí a Bíblia diz assim: e a partir daquela hora a tomou para casa. Ou seja, a ideia de que João pegou Maria e levou para a sua casa a partir daquela palavra de Cristo. Mas é possível entender também que a partir daquela hora Maria se tornara a responsabilidade de João. Jesus Cristo, como Filho de Deus, mesmo em dor, se importou com sua mãe, se importou com os seus. Ele era o filho mais velho da casa, só que agora ele não estaria mais lá. Então ele diz: João, cuide de minha mãe. Mãe, ele cuidará de você. E aí o texto diz que a partir daquela palavra de Cristo, Maria ficou sob os cuidados de João. Não quer dizer que eles foram para casa imediatamente. A ideia é de que João e Maria permaneceram até o fim da crucificação. Por isso João disse: eu vi tudo isso e testifico que é verdadeiro. Mas João viu, meus irmãos, as pernas dos outros crucificados
justificados serem quebradas. Mas quando foram quebrados Jesus, ele já era dado como morto. Talvez, meus irmãos, o centurião que era o responsável por aquela guarda que estava ali de soldados romanos para a crucificação, tivesse dado ordem, Júlia, aos soldados para não quebrar a perna de Jesus, vendo que ele já morreu. Os soldados pouco importavam com isso. Aliás, dizem que os soldados romanos, aqueles que ficavam por conta da crucificação, eram carniceiros. Eles gostavam do sofrimento. Mas aí, provavelmente, podemos entender que o centurião, que é o responsável pela guarda, disse: não precisam quebrar as pernas dele, ele já está morto. E é muito provável que o centurião tenha dado a ordem, porque lembre-se que Jesus falou ao centurião de maneira muito significativa. A Bíblia diz que o centurião, o chefe dos soldados que crucificaram Jesus, quando ouviu o Filho de Deus dizendo as palavras benditas da cruz, o seu comportamento ali quando era crucificado, no final de tudo, o texto de João diz assim acerca do que o centurião diz. Olha só o que o centurião diz: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Meus irmãos, o centurião estava acostumado a criminosos. Ele executava criminosos quase que todo dia. Quando ele viu Jesus e o comportamento do Filho de Deus na cruz, o perdão que ele havia dado: Pai, perdoa-te porque não sabe o que faz. Quando Jesus morre, o centurião deu glória a Deus, dizendo a verdade: este homem era justo. Provavelmente esse centurião é que deu ordem aos soldados, como Jesus já estava morto, para não lhe quebrarem as pernas. Versículo de número 34. Mas um dos soldados, vamos ler juntos? Olha esse versículo 34 que maravilhoso. Leiamos. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Meus irmãos, certa feita, conversando com um ateísta, ele disse que Jesus não havia morrido de verdade. A morte foi uma encenação. A morte foi uma farsa, a crucificação de Cristo. Jesus haveria desmaiado ali e não morrido. Então seus discípulos perceberam que ele havia desmaiado e não morrido, retiraram-o da cruz, cuidaram dele e pronto. Depois de 3 dias ele aparece ressuscitado. E então o cristianismo está agora baseado numa fraude, num engano. E é isso que aconteceu. E quando ele me disse isso com todo o ar de suposta intelectualidade, como geralmente tem os ateus, eu fui para casa pensando: Deus me ajuda, porque eu sei que isso não é verdade. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E eu fui pesquisar, vamos estudar, e aí então encontramos esse texto na própria palavra de Deus, que se defende a si mesmo. Meus irmãos, os soldados romanos, para certificarem-se que o criminoso havia já morrido, eles tomavam de uma lança e feriam o executado, o crucificado, no lado dele, para que a lança penetrasse e ferisse o coração. Se o crucificado não estivesse morto, ele morreria com o golpe da lança. A ideia aqui é da certificação da morte. Olha, não quebre a perna dele, ele parece já morto. E o centurião disse: certifica-te. E ele pega a lança e penetra o coração do Cristo. Jesus já havia expirado, porque João diz: rendendo o seu espírito, expirou quando após gritar: está consumado. Não fora o golpe da lança que matava Jesus, mas certamente o golpe da lança certificou que Jesus havia morrido. Essa é a certeza relatada na história de que o Cristo morreu de fato. Os romanos que o odiavam, que o crucificaram, foram um instrumento de Deus, como todos são, na mão dele, para deixar clara a verdade, que o Cristo morreu pelos pecados do seu povo. Gabriel. Mas o texto diz que ao ferirem Jesus com a lança, aquele soldado ao ferir Jesus com a lança, João viu que do corpo de Cristo, do fermento, saiu sangue e água. É muito discutido dentro da medicina o processo que levou a fisiológico a sair sangue e água do corpo de Cristo. Alguns entendem que
a bolsa pericárdica, que é uma espécie de membrana que guarda o coração, que cobre o coração, chamada bolsa pericárdica, ela fora rasgada pela lança. E quando a lança atingiu o coração, passando pela bolsa, o sangue misturou-se com o fluido que havia na bolsa pericárdica. E então saiu um sangue mais ralo e um sangue mais escuro. Daí João diz, então saiu água, sangue e água. É uma das explicações. Mas é certo também que há um simbolismo em João. João é muito simbólico nas palavras. Ele usa muito de simbolismos. Quando Judas traz Jesus e come um bocado e sai para entregá-lo aos principais sacerdotes e os inimigos de Cristo, João diz assim, e então, depois de haver tomado o bocado, Judas saiu, e eis que era noite. João usa a noite mesmo de um dia, para mostrar que Judas estava em trevas. Ele saiu e era noite. Ou seja, ele mesmo, Judas, estava em trevas. João usa muito de simbolismo. A ideia aqui também não deixa de ser simbólica. Embora saia mesmo um líquido parecendo água e sangue misturados do corpo de Cristo, alguns dizem que João vê ali o sangue que perdoa os pecados e a água do batismo que purifica. Alguns teólogos creem, como D. Carson, que João lembrou-se de Êxodo, quando Deus disse a Moisés, bata na rocha, e dela sairá água, e vocês terão a sede saciada. De certa forma, há um simbolismo. O sangue de Cristo nos purifica os pecados, e a sua água nos santifica. Veja mais, continuando, versículo de número 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Quem é aquele que viu? Quem é aquele que sabe que diz a verdade? Ora, é o próprio João. O apóstolo e evangelista João, ele nunca usa o seu nome no seu evangelho. Lembram-se, irmãos, que ele sempre se refere a ele no seu evangelho como aquele a quem Jesus amava. Então o discípulo a quem Jesus amava lhe disse. Então o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava, como está nos textos de João 13, 23, João 22, João 21, 7 e João 21, 20. João está sempre se referindo a ele, não usando o seu nome, mas sempre como aquele a quem Jesus amava. E aqui também ele esconde, fica no anonimato a princípio. João parece ter a humildade de nunca de fato se referir a ele como seu nome, mas tratasse sempre como uma terceira pessoa. E ele diz aqui, aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe o que diz a verdade. Meus irmãos, a hora da cruz é a hora da glória de Cristo. A cruz é a glória de Cristo, porque a glória de Cristo é fazer a vontade do Pai dele e nosso Pai. Lembra que Jesus diz no Evangelho de João várias vezes, não é chegada a minha hora? Quando Maria, sua mãe, diz, olha, acabou o vinho, ele diz assim, mulher, o que tenho contigo não é chegada a minha hora. Que hora é essa? Que Jesus está sempre falando. Quando os gregos querem ver Jesus, ele responde aos seus discípulos que vão avisá-lo disso. O que eu direi nessa hora? Passa de mim o cálice? Mas foi para essa hora do cálice que eu vim. Que hora é essa? Meus irmãos, a hora da cruz. A hora do ápice de sua obediência a seu Pai. A hora, de fato, de se cumprir a oração que ele fizera no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim o cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. A glória de Cristo é fazer a vontade de Deus. Por isso que chegando próximo da hora da cruz, Jesus orou na sua oração sacerdotal, em João 17, o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, com a glória que lhe conferiste antes da criação do mundo. Eu lhe glorifiquei, ó Pai, fazendo a tua vontade na terra. Pai, é chegada a hora da crucificação, a tua vontade é que eu morra pelos seus. Eis-me aqui,
para fazer segundo a tua vontade. É por isso que João diz lá no prólogo do seu Evangelho, capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim: e vimos a sua glória. Olha o que ele diz aqui agora: aquele que viu isso testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe, porque ele viu a glória do Filho de Deus, morrendo pelos pecadores, cumprindo a vontade de seu Pai. Ele viu a glória de Deus, a glória de Cristo na crucificação. E é por isso que ele diz aqui. Havia, meus irmãos, na época do apóstolo João, no primeiro século, uma heresia chamada docetismo. O docetismo pregava que Jesus Cristo não havia vindo em carne, que Jesus Cristo, como nós falamos outrora, a heresia era um fantasma, que Jesus Cristo tinha forma de homem, mas era um fantasma, era uma figura não humana, mas uma espécie de homem. João diz: eu vi saindo sangue e água, eu vi ele sendo ferido e morto, eu vi essas coisas, e dou um testemunho de que é verdade. Na verdade, João está fazendo apologética aqui, ele está defendendo a verdade dos hereges. Os hereges dizem que Jesus não era homem, mas João diz: eu vi essas coisas, e o testemunho, o meu testemunho é verdadeiro, eu sei que digo a verdade. E ele continua dizendo: e eu digo isto, para que também vós creiais. Meus irmãos, esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é informar-nos acerca dos sofrimentos de Cristo, para que nós fiquemos sensibilizados. A Record, a rede Record, faz lá a história de Cristo. E eu estava zapeando a televisão esses dias e vi a chamada lá para a Via Crucis, que será, não sei se já passou ou passará na Record. Aí diz assim: você se emocionará com este capítulo acerca de Cristo. Meus irmãos, a vida de Cristo é para emocionar ninguém. Antes, é para que os homens creiam. E crendo, obedeçam a Deus. A vida de Cristo é para emocionar ninguém. A vida de Cristo antes, a morte dele antes, é para que nós creiamos nele. E a nossa fé deve ser aquela fé que Tiago diz: fé com obras. Porque fé sem obras é morta. É a fé que obra, é a fé que obedece. É para que isso que Cristo morreu, para nos livrar dos nossos pecados. Essas coisas, elas dão testemunho de João, para que também vós creiais. Versículo 36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. O que aconteceu para se cumprir a Escritura, Jorge? Meu irmão Silvestre Mateus, Carlos, querido, Jacques. O que aconteceu que João disse que para se cumprir essa Escritura? O que é relatado no versículo 31 a 33. Os ossos não serem quebrados e ele ser transpassado com a lança. Essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. A Escritura é o Antigo Testamento. Toda vez que você vê no Novo Testamento falando assim, as Escrituras, está se referindo ao cânon do Velho Testamento, a lei e os profetas. O que a lei e os profetas diziam acerca desses dois eventos, profetizando a questão dos ossos não serem quebrados e dele ser traspassado? Lá na Páscoa, e olha, nós estamos também comemorando, lá na Páscoa dos judeus, quando Deus instituiu a Páscoa, ele deu cordeiro aos judeus para comerem cordeiro, mas em Êxodo 16, em Êxodo 12, 46 diz assim: o cordeiro que vocês vão tomar lá no Egito, para poder passar o sangue nas frestas, depois comer, ceiar, comer, o cordeiro há de ser comido numa só casa. São as ordens de Deus para celebrar a Páscoa judaica. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. O cordeiro pascal não poderia ter nenhum osso quebrado. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito. Em Números, Moisés lembra isso. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. É possível, alguns teólogos dizem que quando Jesus estava morrendo na hora nona, às 3 da tarde,
Era a hora que muitos estavam levando os animais ao templo para ser sacrificados, os cordeiros. Então, ao mesmo tempo que o cordeiro que era sacrificado não tinha os seus ossos quebrados, os símbolos também apontavam para ele. Os cordeiros, os animais, também não tinham nenhum osso quebrado, assim como Cristo não teve os seus ossos quebrados. E a questão de traspassarem com a lança? Onde isso está na Bíblia? No livro do profeta Zacarias. Lá está escrito assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantarão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O contexto de Zacarias é um contexto de punição a Jerusalém pelos seus pecados. Zacarias é um profeta enviado a Jerusalém, e Deus está castigando Jerusalém pelos seus pecados. Mas aí o profeta Zacarias olha para o futuro como uma profecia dada a ele da parte de Deus e diz assim: mas haverá um dia em que eles se arrependerão, o meu povo se arrependerá dos seus pecados, e eles orarão para aquele a quem feriram, e chorarão por ele. É interessante que o contexto de Zacarias, antes desse texto aqui, os textos anteriores falam sobre um pastor que é rejeitado. É muito magnífico isso. Ver como os profetas falaram desta hora de Cristo. Lá no contexto de Zacarias, Vanessa diz que o pastor que Deus enviou a Israel foi rejeitado. Eles rejeitaram o pastor, mas Deus daria espírito de arrependimento a eles, e eles orariam para o pastor que feriram, que traspassaram, e chorariam de arrependimento. Por isso, João diz: isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Ele é o cordeiro que não teve nenhum osso quebrado. Ele é o cordeiro de Deus, e ele também é o pastor que foi ferido por amor do seu povo. Meus irmãos, o que esse texto nos ensina? Primeiro, nós vimos que os sacerdotes, os líderes, estavam preocupados com o sábado da Páscoa, mas odiavam a Jesus ao mesmo tempo. Estavam preocupados com o cerimonial, mas odiavam Cristo e não a Ele se submetiam. Deixa eu lhes falar, meus irmãos, essa época de Páscoa também pode ser uma época de muita hipocrisia. Aliás, as datas cristãs que comemoramos, há muita hipocrisia nelas. As pessoas vivem longe de Deus e de Cristo, seu Filho, sem crer nele durante todo o ano. Aí chega nessas épocas, aí baixa o espírito do Natal, o espírito da Páscoa, o fazer o bem sem olhar a quem, dizem eles. Hipocrisia pagã, hipócrita, odeiam a Cristo e querem vê-lo morto nos seus corações. Não quer que ele reine nos seus corações, mas para cumprir com festas e datas, olha, não há gente melhor do que os hipócritas. Muitas vezes, meus irmãos, nós podemos nos juntar a este grupo de hipócritas, que em datas especiais sempre estão na igreja, mas durante a vida toda querem que Cristo permaneça crucificado, sem ser o rei que ele é. Segundo, meus irmãos, Cristo é o nosso substituto perfeito. Ele é homem como nós somos, e nele nós temos a remissão de pecados, porque como homem ele morreu por nós. Ele é o nosso representante perfeito. Nós vimos na confissão belga que nós lemos antes do culto começar, ele sendo o homem perfeito pode nos socorrer em todas as coisas, porque ele é o nosso representante perfeito. Ele como homem morreu, pelo homem morreu, por nós morreu. Ele recebeu sobre si a ira que deveria vir sobre nós, homens pecadores. Ele, porém, homem sem pecado, carregou sobre si a ira de Deus. Portanto, meus irmãos, nas chagas do homem Jesus, nós temos saradas as nossas iniquidades. Ele é o nosso representante. Você pode e deve confiar nele. Você pode e deve amá-lo,
porque ele, como homem, abriu mão da sua própria vida por amor do seu povo, que é aquele que crê no seu santo nome. Terceiro, feliz nós seremos se o propósito final da crucificação de Cristo e sua ressurreição se cumprir em nós. E qual é o final disso tudo? Qual é o final do relato bíblico? Que objetivo final os apóstolos escreveram? Para que nós creiamos. A finalidade dos irmãos da pregação não é saber como é que foi a crucificação, embora contenha a pregação informações sobre. O propósito da pregação não é saber a que horas que Jesus foi crucificado, se quebraram ou não os ossos dele, embora o texto informe essas coisas. Mas João diz que o final dessas coisas, essas coisas eu vi e dou testemunho dela, para que vocês creiam em Cristo, para que vocês mudem a vida de vocês, para que o poder de Cristo transforme vocês. Meus irmãos, se nós sairmos daqui informados apenas e nada acontecer conosco, de nada serviu para nós a morte de Cristo. Se eu e você só nos emocionamos nessas datas, mas nunca nos arrependemos e abandonamos o nosso mau comportamento pelo poder de Deus, então, meus irmãos, para nada serve a nós estas datas, só para nos enganarmos, só para nos deixar mais enganados quanto a nossa realidade desgraçada. Isso tudo foi escrito para que eu e você creiamos no Filho de Deus, para que nós entreguemos a vida a Ele, para que confiemos no seu poder e na sua graça redentora, para que Ele transforme a nossa vida pela sua misericórdia. Quarto e último, tudo isso cumpriu as Escrituras, e isso nos ensina, irmãos, que a Bíblia deve ter toda e total confiança da nossa parte. A Bíblia, meus irmãos, é digna de toda credibilidade. Homens mentem. Há muita mentira no mundo, mas a palavra de Deus é a verdade. Ela é digna de toda aceitação, ela é digna de todo crédito. João diz no final: isso tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Creia na palavra de Deus, creia no Cristo da palavra de Deus, porque é a verdade. E a verdade, irmãos, ela tem se cumprido, ela se cumpriu, tem se cumprido e será cumprida. Assim como Cristo morreu, o Cristo ressurreto voltará a segunda vez, porque a Bíblia é digna de toda aceitação. Que Deus nos abençoe, segundo a graça dele. Amém. A mighty fortress is our God.